Quem quer começar? Alberto, eu gostaria de saber como é que fica a situação de celebração de um casamento para nós espíritas. Como é que o espiritismo vê isso? É uma dúvida que eu tenho, ok? Uma vez que nós não temos celebrações aqui. Esta semana mesmo, eu tive a oportunidade de acompanhar uma celebração de conjugalidade de uma sobrinha minha espírita. E eu fiquei encantado de ver, porque foi uma celebração na qual não houve nenhum intermediário entre o divino e os celebrantes. Foram eles que fizeram o casamento. Aquilo me encantou, porque as falas foram deles, de um para o outro, deles para os familiares, deles para o público. Teve uma pessoa que funcionou como um mestre de cerimônia. Uma cerimônia que configura um rito de passagem. O casamento, na perspectiva do Espiritismo, ele não existe como ritual, porque o Espiritismo não tem ritual. Não há celebrações conjugais feitas por dirigentes espíritas, como não há de celebração de mortos, encomendamento de mortos ou de almas. Não há no Espiritismo batismo. Não há no Espiritismo nada que se coloque na perspectiva de uma movimentação religiosa ritualística. O Espiritismo é uma religião psíquica, uma religião cósmica, como bem pôs na introdução de O Livro dos Espíritos, Herculano Pires, fazendo menção àqueles que se reportavam à perspectiva do Espiritismo no campo da religiosidade. É uma religião natural e não tem, portanto, como diria Kardec e a Revista Espírita, não tem sacerdotes, sumos sacerdotes, intermediários, e não tem um cortejo de celebrações que envolva ritos, que envolva aspectos exteriores, porque o Espiritismo não é uma doutrina que traga a religião como culto externo. Nós não temos uma cultuação externa, na qual comporta essas celebrações religiosas pertinentes às religiões que abraçam esse tipo de conduta e que são absolutamente respeitáveis. No Espiritismo, cabe a admissão do casamento como uma proposta de união de almas pela lei de amor e a lei da união dos sexos, e cabe a celebração dando a César o que é de César em cada país, fazendo a legitimação do contrato social, de conformidade com o país aonde você está inserido. Essa é a proposta do Espiritismo. Todavia, há necessidade de um rito de passagem, que não é do Espiritismo, que é do ser humano. O rito de passagem é algo que eu faço para configurar de que eu estou agora vivendo um novo movimento de vida, que não tem a ver com a religiosidade, que não tem a ver com o espiritismo, que tem a ver com uma necessidade psicológica. Quando comemoramos um aniversário, por exemplo, nós estamos fazendo um rito de passagem. Quando nós celebramos uma formatura, estamos fazendo um rito de passagem. Então, o casamento, ele é bom que se tenha um rito de passagem. Porque o que acontece nos dias atuais? As pessoas vão convivendo, coabitando, e depois de coabitarem 5, 6 anos, elas simplesmente, uma vai para um lado, outra vai para o outro, uma porque brigou, porque não limpou o chão, ou porque sujou o chão, aí vai embora. Aí o outro diz, puxa, mas nós convivemos, estamos casados há 6 anos. Eu disse, não. Então, estão casados ou não estão casados? Quem coabita com o outro 6 anos, está casado ou não está casado? Então, o rito de passagem, ele implica, portanto, para o psiquismo do homem e da mulher, ou dos indivíduos que se casam, de que eles estão agora entrando numa nova etapa de vida. Então, eles convidam os familiares, ou convidam os amigos, eles fazem um rito de passagem, qual a minha sobrinha fez nessa semana, à beira da praia, numa casa de eventos, recebendo os amigos, os familiares. É um rito de passagem, no qual nós celebramos que estamos saindo de uma posição civil para outra posição.
isso para o psiquismo é muito importante. Como é importante para a criança comemorar o aniversário dela. Como é importante nós celebrarmos algumas instâncias da nossa existência quando fechamos um ciclo. Quando fechamos um ciclo do colegial, por exemplo, e vamos acessar o técnico ou universitário, nós fazemos um rito de passagem. Quando nós concluímos a faculdade, a universidade, nós fazemos um rito de passagem. Quando nós fechamos o mestrado ou o doutorado, fazemos um rito de passagem, que não é uma cerimônia religiosa, que é uma cerimônia que me ajuda a eu me apropriar desse novo ciclo que se abre para a minha vida. Então, em o Espiritismo, nós acolhemos naturalmente o rito de passagem e cada um faz do seu jeito. Mas não cabe dentro da proposta espírita, à luz do pensamento espírita, o casamento religioso. Porque essa instância é de uma vinculação de alma para alma perante o divino, ligado pelas leis do amor, e ela se consolida civilmente, dando-se a César o que é de César, assinando-se o documento pertinente ao país, que reivindica que aquela relação seja conhecida do ponto de vista social por determinados atributos de natureza jurídica. Alberto, eu creio que um questionamento que muitas pessoas têm em relação ao casamento é sobre quando um é espírita e o outro não é. E, inclusive, na hora da educação, né, religiosa dos filhos. Essa é uma questão que diz respeito aos nubentes. Se casa ou não casa num espaço religioso correspondente à crença do outro. Ela não tem, de modo algum, uma resposta única, porque as pessoas são diferentes e têm dinâmicas espirituais e posições diferentes. Mas algumas pontuações nós precisamos fazer de modo a que possamos nos esclarecer. Por quê? As pessoas, às vezes, reivindicam o casamento religioso correspondente à crença do outro, mas é uma crença pro forma. A pessoa não detém aquela religiosidade, ela é de nascença. E ela vai casar para atender a mãe, a avó, o pai, mas quem vai casar é ela. Ela quer um casamento religioso para atender ao capricho, às vezes, do pai ou da mãe. A pessoa em si mesma não cultiva aquela religiosidade, da qual a família nutre. E aí, o espírita, às vezes, fica nessa conjuntura. Vai ceder para a mãe dela, a sogra, ou está atendendo a um desejo dela? O desejo dela é apenas atender a mãe? Então isso gera conflitos, porque às vezes a pessoa não só não está cultivando aquela religião da qual ela pertence enquanto família, mas às vezes ela já está fazendo uma imersão no espiritismo. Às vezes ela está exatamente nesse espaço intermediário. Mais às vezes para o espiritismo do que para outra religiosidade. E aí? Ela vai ceder aos seus familiares que querem fazer o casamento dela ao modo deles, ou ela vai casar de conformidade com o desejo dela, mulher ou homem, junto com seu parceiro ou parceira que é espírita. Então o bom senso nos diz que cada casal vai alinhavar esse movimento de poder fazer o acasalamento religioso ou não, obedecendo aos ditames da consciência de cada um. Eu penso que um espírita casando com uma pessoa não espírita, afervorada na sua religião, ele pode absolutamente abrir mão e ceder, com todo respeito, à crença do outro e com a sinceridade de propósito, e fazer o movimento do rito de passagem associado ao rito religioso daquela pessoa, sem nenhuma depreciação da sua crença, desde que ele comunique àquele que vai oficializar a relação de que ele é espírita, e ele não vai dizer coisas que não lhe cabem. Eu já vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Eu já vivi uma experiência de batismo espírita. Eu atendi um paciente como estudante de medicina, ajudando o profissional do qual eu era assistente, e ele se afervorou muito a mim e a família, porque eu dava uma atenção, acompanhava, e ele faleceu,
E eu fui, inclusive, chamado a dar a notícia do falecimento dele para a família dele. Não sei porque o pessoal me acha com cara de agente funerário. Quando eu chego na casa de alguém para dar notícia de morto. Porque sou médico, espírita, terapeuta, o pessoal acha que essa é a minha incumbência. Então, em Belém, o pessoal já tem medo de mim quando eu chego de surpresa, porque alguém pode ter morrido. E eu fui e consolar a família. Dei a notícia, consolei. Ato contínuo, houve o sepultamento do corpo daquele jovem, era um jovem, e a mãe entrou no processo depressivo e a família me demandou para ir visitá-la. E quando eu fui visitá-la, ela estava no fundo da rede. E ela me disse assim, o finado, como é muito da cultura do brasileiro tratar os desencarnantes ou desencarnados desse jeito, ela disse assim, o finado ia batizar o meu outro filho, quer dizer, o filho mais velho ia batizar o filho menor. Então eu queria lhe fazer um pedido. O senhor poderia fazer o batismo no lugar do finado? Para tirar aquela senhora do fundo daquela rede depressiva querendo morrer, eu fazia qualquer coisa. Eu disse, não tem problema. Mas disse, numa estratégia terapêutica, achando que ela ia esquecer, gente, essa senhora levantou da rede e ficou no meu calcanhar, não abriu mão. E eu tinha empenhado a palavra, fiquei num jogo de cintura. Eu nunca tinha participado do batismo. Então eu fui. Felizmente foi em grupo, mas eu me senti muito constrangido, porque o sacerdote que oficiava a cerimônia de batismo nos implicava em dizer coisas que não são pertinentes. Eu não poderia dizer. Como foi em grupo, eu não constrangi ninguém e nem desrespeitei, porque eu fiquei só em silêncio. Mas as outras pessoas, era um batismo comunitário, numa região periférica de Belém, as outras pessoas repetiam aquilo e aquela experiência me marcou. Porque eu não posso entrar numa celebração, mesmo para atender o outro, e dizer coisas que me contrariam. Então, o celebrante precisa saber da nossa crença, para que em regime de respeito recíproco, nós possamos participar sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema que possa advir de uma inserção, às vezes, que seja inadequada. Não penso de que o radicalismo nos leve a uma posição que eu não vou casar porque você é religiosa ou religioso e eu não posso, de modo algum, participar do ritual da sua religião. Isso não vai nos tornar menor de modo algum. É um sinal até de tolerância para com o outro, tolerância à fé do outro. E a conjugação na dinâmica que se segue ao acasalamento, ela deve se fazer bastante harmoniosa. E o casal, antes de casar, deve conversar não só sobre o rito de passagem, se vai ter religiosidade ou não, se vai ter algum culto ou não, e como se dará, se tiver, e como será a educação dos filhos, porque a gente trata isso antes de casar e não depois que casa. Então, antes de casar, nós já contratamos que educação nós vamos dar para os nossos filhos, incluindo a dinâmica religiosa. Eu visitava uma cidade no qual o casal, um era espírita, o dirigente da cidade, do movimento espírita, e a esposa era uma pastora metodista, que coordenava o movimento protestante na cidade. E eu me hospedava na casa deles. E era muito interessante, porque eles tinham vários filhos e contrataram, antes de casar, que os filhos seriam educados no protestantismo. E olha, as reuniões que participavam, ela naturalmente não participava das celebrações, das reuniões no centro, das palestras, dos seminários, mas o evangelho no lar ela participava, e era enriquecedor a participação dela, e o respeito que o casal tinha um pelo outro, e os filhos que aprendiam a tolerância religiosa, porque era um casal que pensava diferente, conseguia trocar, e se mantinham numa posição de profundo respeito à crença de cada um. Então, aquilo me foi muito engrandecedor para ver de que nós, espíritas, podemos dar a demonstração da nossa capacidade de amar, até podendo respeitar não só a crença do outro, mas abrir mão, quando achamos que isso é conveniente, para que o outro empreste, na medida em que ele acha isso fundamental, a educação religiosa, para que o outro, em educando seus filhos naquela religião, possam se engrandecer enquanto espíritos. Até porque, na visão espírita, nós não conseguimos separar religiosidade de comportamento. Se a gente não vai tratar de uma religiosidade formal, até porque o espiritismo não tem essa religiosidade de culto, nós vamos estar numa convivência na qual
o ato de conviver é a pregação maior do que o Espiritismo pode propor a alguém. É o culto interno, não o culto externo. Então, eu aprendi muito com esse casal. Numa certa feita, era uma cidade onde tinha o padre, representante religioso, ele o dos espíritas e ela do protestante. E havia uma certa disputa, porque havia um templo. O templo era ecumênico, a reunião não era ecumênica, o templo era ecumênico. Fazia-se reuniões naquele templo. E aí, o que acontecia? Quando a esposa dele estava dando, a pastora, as aulas dominicais pela manhã, em seguida vinha a missa. E aí, os católicos, atiçados pelo sacerdote que estava naquela época ali, desenvolvendo a sua missão, ele sugeria que os católicos chegassem um pouco antes, então atrapalhava a reunião da esposa. Ele, que era o espírita, fora contratado por ela para poder fazer a segurança da oração dominical, da escola dominical que ela dirigia. Por quê? Porque o sacerdote, aqui e acolá, espalhava a boca pequena de que ele era espírito, tinha pacto com o demônio, porque tinha a cabeça muito grande, tinha olheiras. Então ele ficava na porta do templo, baixava um pouco a cabeça, inclinava um pouco o olho para frente, e não tinha um católico que se aproximava. E a esposa fazia a sua escola dominical à vontade. E eles me contavam essa experiência que eu estava vivenciando naquela época, que eu estava nas inúmeras visitas que eu fazia àquela cidade, e eu achava gracioso a forma como eles contornavam as dificuldades de conflitos, de tolerância religiosa, porque não tinha por que ter isso, e eles se ajudavam reciprocamente. Ela era uma mulher notável. Uma vez eu estava no avião com ela, eu olhei para ela e disse, se o avião explodir, para onde eu vou? Ela disse, você vai para o inferno. Eu digo, e você? Ela disse, eu vou para o céu. E eu perguntei, fulano de tal, que era o esposo, né? E ela pegou e disse, vai para o inferno junto contigo. Aí eu fiz aquela argumentação, mas por que para o inferno? Aí comecei a falar de mim, um autoelogio, né? Engrandeci um pouco mais, botei uma lente de aumento para ver se forçava a barra para sair do inferno. Comecei a falar do esposo, ela disse, não, Alberto, já sei. Vocês dois, eu já li o Apocalipse, e tem uma segunda ressurreição. Na primeira vocês vão para o inferno, mas na segunda vocês vão ser resgatados para o céu. Eu até agradeci porque tinha uma repescagem, e aí tinha a salvação no segundo tempo. Eu e o esposo dela. Mas vejam como é que é a tolerância. Porque às vezes a gente obriga o outro a não casar no culto do outro, obriga o outro a educar segundo a proposta espírita, mas o nosso comportamento desdiz o espiritismo. A nossa atitude, ela não fala a favor do espiritismo. O espiritismo é uma doutrina capaz de poder fazer links, nexos, pontes. O espiritismo não é uma doutrina que veio anular as outras religiões, competir com as outras religiões. Kardec nunca colocou isso. Ao contrário, ele dizia que a base do espiritismo se assentava na base das religiões, que era a imortalidade da alma, a crença em Deus e a vida futura. E de que o espiritismo, efetivamente, ele deveria vir em assistência às religiões, na medida em que ele deveria complementar aquilo que as religiões apresentavam como deficiência. Se afirmava a existência de Deus, o espiritismo mostrava, mediante a reencarnação, a sua justiça. Falava-se da imortalidade da alma nas religiões. O espiritismo vinha pela mediunidade e mostrava que não é só era imortal, mas onde é que ela estava, e documentava isso como fato. Então o espiritismo é uma doutrina que veio em apoio, dar as mãos às outras religiões. Ele não pode nos separar, notadamente quando duas pessoas vão se acasalar e já não conseguem nem manter uma negociação, uma conciliação, uma tolerância no ato simbólico, religioso ou cultural, ou do rito de uma determinada pessoa tenha religioso, que a pessoa deverá reivindicar poder passar. Será que nós não conseguimos abrir mão? Será que isso vai conspurcar a nossa crença? Será que há uma infidelidade à nossa crença porque vamos para um ato religioso? Não, desde que mantenhamos a sinceridade de propósito, a coerência interior, de que não tenhamos que fazer um testemunho que não corresponda à nossa crença interna, e o sacerdote, o pastor, o rabino, seja quem seja,
deve saber de antemão para que não se crie algum constrangimento. Eu vou contar um último fatozinho, porque essas histórias elas nos enriquecem. Uma vez uma pessoa me convidou para ser padrinho de casamento. Eu já não gosto mesmo dessas celebrações, já por natureza. Eu acho que é a minha história anterior. E eu declinei. E ela insistia. Essa pessoa trabalhava nas atividades domésticas em casa, na conta de empregada doméstica. E lá pelas tantas eu disse, mas Domingas, tu estás me convidando para um evento de acasalamento, eu sendo espírito é protestante. Por que você não convida uma pessoa da tua crença? E ela me disse, doutor Alberto, se eu convidei o senhor, é porque é o senhor. Eu me senti aquilo como quase o desafio da caridade no sentido mais amplo da palavra. Porque eu mesmo sendo de crença diferente, ela me convidou e convidou a minha mãe. E eu disse para ela, mas olha, Domingas, se quiserem que eu me entregue a Jesus lá, vai acabar o casamento, porque eu já me entreguei a Jesus. Ela disse, não, o senhor fique tranquilo, não vai ter isso. E eu fui com a minha mãe, sentei no último banco da igreja e fiquei atento, porque se qualquer problema que acontecesse, eu saía a porta fora, né? Mas olha, foi extraordinário, o pastor conduziu com muita elegância o casamento e não teve nenhum tipo de situação que pudesse depreciar a minha crença interna, da minha mãe, somos espíritas, nem a fidelidade que temos aos princípios espíritas. Ao contrário, demos um testemunho de caridade, porque atendemos a uma solicitação que não falava de uma relação de padrão empregado, falava de uma relação afetiva e emocional. Ela até hoje tem vínculos indissociáveis comigo. Já não mais trabalha em casa, mas nós temos um relacionamento que se configurou num relacionamento de amizade, nesse processo de construção de um trabalho doméstico que envolve uma relação familiar e que acaba se transformando, num dado momento, numa relação familiar. Nós participamos desse evento e ficamos assim pensando quanto, do ponto de vista religioso, eu pude dar, na minha perspectiva de crença, fazer um ato de caridade para alguém que me emprestou a deferência de poder me convidar, tendo outras pessoas que poderiam tê-lo feito, da sua crença, da sua igreja, e não o fez. E eu consegui superar o meu dogmatismo interior, o meu radicalismo, e consegui fazer esse gesto, do qual eu compartilho hoje com vocês, para mostrar de que o bom senso kardeciano e a proposta que Jesus nos inspira nesse amor que não tem limite, é capaz de poder fazer cessão sem que, de modo algum, a gente abra mão da nossa fidelidade de fé que todos asseguramos na convivência diária. Alberto, o senhor começou a sua preleção com uma fala de Gibran Khalil Gibran. E nela narra a relação das colunas que tem que se manter. E durante toda essa preleção eu entendi que se a gente quiser casar, se quiser ser feliz, não case. Mas se a gente quer fazer alguém feliz, case. Porque é uma reciprocidade que precisa existir. E o senhor também colocou a relação dos paradigmas que nós trazemos na nossa vida e trazemos para dentro do casamento, que muitas das vezes, quando nós não conseguimos focar e entender, atrapalha essa relação. Seria, então, uma solução essa relação voltada para a luta contra o nosso egoísmo, e aí, então, conseguiríamos ter esse equilíbrio? Eu considero as duas afirmativas, todas as duas, insuficientes. Se eu quero ser feliz, é melhor não casar. Essa é uma postura de egoísmo que nos distancia da convivência da vida que, no acasalamento, propõe que a gente faça um movimento de autossuperação. A segunda, igualmente, é precária. Quando se diz, se você quiser fazer alguém feliz, case. Ninguém faz feliz ninguém. Isso é arrogância. Nós que somos mães e pais, damos a vida por eles, eles seguem um caminho e dizem que são infelizes. E a gente daria tudo para fazê-los felizes e não conseguimos. E são filhos, é das nossas entranhas. Isso pode gerar uma frustração,
para nós mesmos, que achamos que vamos fazer o outro feliz, e o outro é uma outra pessoa, é uma outra individualidade. É um carvalho, não é um cipreste. É diferente. Então eu acredito de que se você quiser ser feliz, ame. Solteiro ou casado, ame. E aí você pode ser feliz. Se você não se casar por uma conjunção de opção, ou por uma conjuntura reencarnatória, você vai ser feliz se amar. E se você casar, você vai ser igualmente feliz, mesmo que o casamento não dê conta de poder vencer as etapas, as quadras do tempo. Por quê? Porque você vai fazer uma interação com alguém com quem tem livre-arbítrio como você e, num dado momento, pode fazer uma outra escolha. E se o casamento não evoluir, de modo algum você perdeu o investimento que você fez na relação. E de modo algum você vai se tornar infeliz porque o outro não quis mais casar com você ou quis se separar de você. Como diria certa feita uma moça que diante do rapaz, encerrando uma reunião mediúnica, acabou a reunião mediúnica, as pessoas foram se separando, ela olhou para esse meu amigo e disse, você quer dirigir a reunião, nós podemos namorar? Ele olhou para ela, achou que ela estava incorporada, porque na reunião mediúnica, uma pergunta sem propósito, ele olhou para ela e disse, nenhuma possibilidade. Ela disse, sorriu e disse, que pena, você não sabe o que você está perdendo. Você veja a frase, se o outro se separa de mim, eu quero me matar porque o outro me abandonou. Se o outro se separa de mim, que pena, ele não sabe, ou ela não sabe, o que está perdendo. Na medida em que eu exerço uma atividade de amorosidade capaz de me tornar uma pessoa autossustentável afetivamente. Se a outra pessoa não quer compartilhar comigo, a escolha é da outra. Ela necessariamente poderá estar fazendo uma escolha muito precária. E se ela não achar que a relação com você, comigo, não é suficiente e que ela tem que fazer uma outra escolha mais rica, fica pela consciência de cada um. Porque a indissolubilidade do casamento, como já postulamos, ela não existe. Agora, é de bom tom se dizer que eu posso me casar com você para ser cúmplice da sua felicidade. Eu não sou capaz de fazer você feliz, mas eu sou capaz de ajudar você a que você possa ser feliz, aprendendo a amar. Isso é possível. Então, eu penso que nós asseguramos a plenitude da relação conjugal quando encontramos dois cúmplices que se encontram e um vai ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Um vai ajudar o outro a se autossuperar para poder encontrar um espaço interior de felicidade cada vez maior e mais pleno. Esse sentido nos assegura uma visão de que eu posso entrar para um casamento e contribuir, não fazer o outro, mas contribuir para que o outro, se assim deseje, ele possa encontrar o caminho da própria felicidade. E, na relação, eu por mim mesmo, posso admitir que, num relacionamento de conjugalidade, eu posso estruturar uma felicidade até o ponto, até o nível em que o outro, por exemplo, possa declinar de manter o relacionamento comigo e possa me abandonar. Às vezes por uma obsessão, às vezes pela desencarnação, porque a pessoa está num relacionamento amoroso muito pleno e alguém desencarna. Qual é a segurança que você tem de que essa relação amorosa, profunda, que deveria durar décadas, depois de 5 anos, ela declina pela morte, porque alguém sai da relação pela desencarnação. Acidental ou não, né? Uma enfermidade, um acidente, um incidente. Então, a minha felicidade se perdeu porque o outro morreu? Eu deixei de ser feliz porque o casamento acabou pela desencarnação? Não é pelo abandono, pela desencarnação? Eu conheci uma senhora, quando fazia uma excursão na Espanha, e era um grupo de estudantes de espanhol. E me chamava a atenção, porque todos os momentos de conflito, aquela senhora sempre tinha um ar de graciosidade. Ela sempre tinha um jeito para contornar, ela tinha sempre uma formulação para resolver os problemas, e ela estava sempre sorrindo, sempre feliz. Aí, num dado momento, eu me aproximei dela,
vários dias de convivência, e do lado dela disse assim: eu tenho lhe observado, a senhora está sempre alegre. E mesmo nos momentos de conflitos de grupo, a senhora sempre apresenta uma solução otimista. Qual é o motivo da alegria? Ela olhou para mim sorrindo e disse: o casamento. E eu fiquei admirado, né? Porque quando a pessoa casa, ela dá mau humor, dor de cabeça, enxaqueca, embranquece os cabelos, né? A pessoa entra em crise, faz surto psiquiátrico. Com a minha experiência, naquela época muito jovem, de que o casamento era realmente um fator de estresse, eu disse: Ela disse: ele morreu. Aí eu entendi. Eu digo: concluiu a minha tese, fechou a minha tese, morreu, está feliz. Ela estava de luto. Tinha se libertado. Porque hoje em dia, quando se perde a relação, se termina a relação na desencarnação, ao invés de se perguntar o que será de mim, é quem será de mim. Eu já estou procurando aquele que vai substituir o outro, que graças a Deus foi. E eu disse: ela disse: foi o homem mais admirável que eu conheci. Aí eu tomei outro susto, porque ela continuou numa vertente que eu não estava concebendo a princípio. E achava que, depois da segunda resposta dela, achava que tinha se recolocado dentro das minhas premissas, né? Eu disse: como assim? Ela disse: sim, eu encontrei um homem com quem eu aprendi a amar. Olha que beleza. Eu aprendi a amar. E nós vivemos 30 anos de conjugalidade. Ele não passava um mês sem que se lhe me oferecesse flores. E ele foi, e eu honro o nosso amor vivendo o amor que ele me ensinou a poder desfrutar da vida. Então ela não estava vivendo a desgraça do abandono, a frustração da perda do grande amor, a felicidade que se foi com o esposo. Ela estava vivendo o amor construído a dois, uma felicidade compartilhada. E o quanto ela aprendeu com ele, que agora colocava numa posição de gratificação que, mesmo com a ausência dele, ela celebrava o que o amor era capaz de lhe proporcionar. Aquela senhora me marcou muito, tanto é que eu estou lembrando dessa experiência agora, e fazia muito tempo que eu não contava essa experiência. Para dizer de que, efetivamente, o que nos faz ser feliz numa relação de conjugalidade é o amor que nós somos capazes de oferecer. É a oferenda, não é o que recebemos. Não que não devamos receber e não que não desejemos receber, mas na medida em que a gente se coloca numa relação, no campo da exigência, e numa perspectiva de unilateralidade, de que o outro vai ter que me preencher, aí eu entro numa postura infantil, de imaturidade, e é questão de tempo o meu sofrimento. Roberto, é muito comum a gente ver nas nossas famílias, alguém vai casar com um homem, vai casar com nosso filho vai casar com uma moça, a nossa moça vai casar com nosso filho, e a gente acha que aquele partido não é tão bom assim. Existe alguma uma união conjugal, ela é sempre programada no plano espiritual? O Espírito Emmanuel nos diz, no livro Vida e Sexo, de que habitualmente nós planejamos o nosso relacionamento de conjugalidade. E o Espírito Camilo traz-nos uma complementação admirável, que a mim me parece de uma coerência muito profunda, quando propõe de que nós fazemos acasalamentos em função das nossas sintonias magnéticas. Porque se você pensar, depois de 20 anos de casamento, ou 30 anos, por exemplo, no Brasil, pegando o Brasil, mais de 70% dos casais estão separados. E aí como foi o acasalamento? Então, nós fazemos um esboço e fazemos um planejamento. Não todos, mas fazemos um planejamento, uma grande parte de espíritos que reencarnamos. E essa empreitada é um planejamento. E nós operamos esse planejamento até um ponto em que damos conta. E temos que dar conta os dois, não é um, porque a gente não é conjugal. Mas as relações, na maioria das vezes, são conjugal. E aí surge uma ruptura. Se surge uma ruptura, como é que surge uma nova relação?
Está no mundo espiritual um novo planejamento? Isso pode até se dar. Quando a gente vê, por exemplo, a circunstância de Mei, que arrumou uma companheira do passado para casar com Arnaldo, seu ex-esposo, porque ele estava completamente desarvorado em função da ausência dela, e a despeito dela estar fazendo as cartas através de Chico Xavier, ele mantinha-se numa posição, agora consolado, mas ainda mantinha-se muito sofrido. Ela articula um reencontro e disse que ele reencontrou essa parceira espiritual do passado que poderia manter uma rearticulação em nível agora de conjugalidade com seu ex-esposo nas calçadas de Belo Horizonte. Deram de encontro um com o outro. E um olhou para o outro e ele disse para ela, parece que nós já nos conhecemos. Ela disse, só se for de outra vida. Assim, meio despeitada. E era de outra vida mesmo. E acabou que deu em casamento. É mais ou menos assim a história. Quer dizer, foi um replanejamento em curso. Nós somos chamados a replanejar a nossa existência cotidianamente. Nós não temos um destino marcado. Nós temos uma trilha prevista, mas não um trilho. Então o Espírito Camilo nos embeleza com a visão que o Espiritismo é capaz de nos oferecer, estudando as leis da vida, de que quando nós nos separamos, nós podemos nos associar a pessoas que magneticamente pode se nos vincular e estabelecemos relacionamento de novas conjugalidades que pode ser um encontro pela primeira vez de dois espíritos. Necessariamente não são do passado e necessariamente nem houve um replanejamento em curso no mundo espiritual durante o desdobramento, durante o sono, qual aconteceu com Meimei e Arnaldo. Mas sim, nós somos capazes de estabelecer vínculos com outros espíritos que estão na mesma faixa vibratória que nós. E nesse âmbito prevalece toda a nossa história de vida com os nossos pais, porque nós somos tendentes a eleger, nas novas relações inclusive, nós somos tendentes a eleger pessoas que chamam a atenção da nossa história parental. Se a nossa história, como filhos, ela foi muito embrulhada, foi muito encrencada, nós somos chamados inconscientemente a resolver os nossos problemas com os nossos pais através de uma nova relação. Então a gente se vincula àquele homem que bebia tanto quanto o meu pai bebia. Eu me vinculo àquela mulher que fazia barraco, escândalo, caprichosa, histérica, tal como a minha mãe se comportava. Eu sou tendente a eliminar uma pendência que tem dentro de mim, fazendo vínculos que se reportam, ou que me reportam, ao meu relacionamento desde criança com os meus pais. Não foi sem razão que Sigmund Freud pôde fazer essa triangulação amorosa. Não foi sem razão. Havia pertinência. Os outros autores foram desdobrando e foram ampliando essa visão que Camilo nos chama a atenção por outra via, que é esse processo da sintonia. Há um pesquisador italiano, Maurício Andolfi, que propõe de que efetivamente nós estabelecemos uma relação como se fosse um código de barras. Do ponto de vista simbólico, poderíamos colocar assim. Você está, por exemplo, num baile, numa festa, e várias pessoas, por que você se vincula àquela e não àquela? E quando você vai ver, aquela diz respeito à sua história recente. Por quê? Porque energeticamente nós fazemos conexão como se fosse por um código de barra com alguém que tem a ver com as nossas histórias, com as nossas encrencas. É por isso que a gente muda de pessoa, mas não muda de problema. E se frustra e depois diz, mulher não presta mesmo. Homem não presta mesmo. Por quê? Não é que homem não presta e mulher não presta. É que você está repetindo padrões neuróticos. E é você, não é que você não presta, é você que está rígido. É você que se precisa se ver. Porque quando algo se repete conosco, não é as pessoas que são os referenciais dessa repetição que nós temos que olhar. Nós temos que olhar o que tem a ver comigo, que se repete comigo essa situação. Me assaltam, me roubam, me caluniam, entendeu? Me frustram ou tenho relações frustrantes. Quando algo se repete, é que algo em mim está precisando ser visitado.
para ser olhado que está presente nesta ou em outras vidas, de modo a que eu possa me desencalacrar. Então, as relações afetivas de conjugalidade, que não são planejadas, elas podem se recolocar no mundo através de novos acasalamentos, sem nenhum ascendente espiritual anterior, mediante as sintonias magnéticas. E podem ser relações muito saudáveis ou podem ser relações muito complicadas, a depender daquele que vai articulando o seu movimento de vida existencial enquanto espírito. Eu conheci um cidadão que ele tinha uma esposa admirável. A família toda chamava ela de anjo, de tão admirável que era essa esposa. A bichinha morreu. E vocês, pasmem, ele encontrou uma outra tão excelente quanto a primeira bichinha. A família resistiu, porque a primeira, quando tem uma nora incomparável, é muito difícil substituir essa nora, não é verdade? Então a família tinha uma rejeição à segunda esposa dele. Mas a segunda esposa, ela era tão rica, tão competente quanto a primeira, que venceu as resistências e bateu no pódio a lá Feld, na mesma posição. Eu estava atendendo o casal e ela foi para a sala de exames e o esposo me disse: doutor, ela é tão boa quanto a primeira. Me deu uma inveja dele. Porque um homem arrumar uma mulher extraordinária é muito difícil. Agora, duas, um raio cair na cabeça de uma pessoa, a gente costuma dizer coloquialmente, nunca cai na cabeça de uma pessoa duas vezes. Aquele homem estava premiado duas vezes. Por quê? Eu era o anjo guardião dele que funcionava, o dos outros não funciona. É que ele era uma alma merecedora de fazer vínculos daquela natureza. A primeira esposa se foi e o seu magnetismo atraiu uma mulher tão bela quanto era a primeira esposa, que conseguiu superar a resistência familiar e conseguiu manter-se acasalada com ele, trazendo filhos, ele com filhos, e a família se estabeleceu de uma forma que você ficava olhando assim, não é possível. Não é possível, mas é possível, considerando a história de cada um. Conselho para pais que têm criança pequena, como que a gente faz para manter o equilíbrio da saúde do casal? Uma família, ela é composta por 3 subsistemas: o conjugal, esposa e esposa, o parental, que é a relação de pais e filhos, e o fraternal, que é entre os irmãos, que às vezes tem um irmão só, não se compõe esse subsistema. Mas quando surge o segundo filho, se compõe o terceiro subsistema. O sistema inteiro, chamado família, ele tem que operar nesses 3 subsistemas de uma forma harmônica. E uma família saudável é aquela família que consegue atender às necessidades, às demandas desses 3 subsistemas. Quando um subsistema não está bem, a família sofre e experimenta um adoecimento. Às vezes é o casamento que está ruim e afeta a família, às vezes é os irmãos que estão em relações conflituosas e a família vai ruim. Às vezes o casamento vai bem, mas o sistema parental está ruim, os pais não estão sabendo lidar com o filho ou com os filhos e a família se ressente. De modo tal que uma família saudável é aquela que consegue estabelecer o gerenciamento desses 3 sistemas, atendendo às finalidades e funções e os papéis que cada sistema desse necessita, demanda, precisa. Na conjugalidade, o casal, ele deve se atender enquanto cônjuges, mas ele não deve trazer a sua dinâmica de conjugalidade para os filhos. É indébito, é indevido. Quando o casal começa a conflitar e se associa a um filho ou uma filha para poder defender as suas posições, nós estamos já numa zona de disfuncionalidade. Porque saímos da relação de pais com filhos para chamar o filho para participar do âmbito da conjugalidade. É quase igual a dormir com o filho dentro do quarto, ou estabelecer relações de comunhão sexual na presença do filho. Quando no Pará, por exemplo, nós temos aquelas famílias miseráveis, às vezes o espaço de convivência da família é um espaço só, é um quarto. A gente tem o cuidado de sugerir
que eles deixem descer um oleado para separar os espaços. Aqui fica o pai e a mãe, os esposos, por conta da vida conjugal, e aqui fica a prole, os outros filhos. Esse ato simples é para manter a integridade da família, resguardando a conjugalidade, para que os filhos não se misturem na conjugalidade. Então, quando surge um filho, surge o primeiro desafio. Notadamente, quando é um ex do passado, e o Espiritismo, nesse sentido, ele é incomparável, nos ajudando a entender a psicologia da família, porque quando surge um filho que é o ex dela do passado, o que acontece com a mãe? Ela fica apaixonada, porque a maternidade já é por si mesma mística, mágica. E quando o reencarnante é o ex do passado e o inimigo do esposo, o que é que acontece? Surge encrenca. Meus irmãos, eu vejo isso cotidianamente. Como diria Raul Teixeira, é uma gestação que representa um transe mediúnico de 9 meses. É como se você estivesse incorporando durante 9 meses. Imagine você como médium incorporado no espírito que é inimigo do outro, do esclarecedor. Como é que você funciona? Ou você se relacionando com aquele encosto em você, inimigo do outro e amante de você. Só para que se tenha uma pálida ideia do que acontece na gestação. A mulher engravida, por exemplo, de uma menina, e ela é a ex do esposo do passado. O esposo, que é um brutamonte, um grosseiro, abandona a mulher, ele fica e cerca a mulher de carinho. Ele mesmo não sabe porque ele ficou abestalhado agora pela mulher. Ele era grosso, distante, não fazia o acolhimento, não dava conta de poder atender a esposa com dignidade. Agora, ele a coloca num trono. A esposa fica até admirada, não quer nem que a gestação acabe. E fica pensando que é por ela, mas não é por ela. É que o espírito reencarnante, ele mobiliza energeticamente, fluidicamente, ele toca as entranhas do psiquismo do esposo. E o esposo como que se reapaixona pela mulher. E aí, quando a criança nasce, surge a grande frustração. O que acontece? Ele volta a tratar a esposa como ele já tratava antes, desqualificando-a, e passa a se dedicar pela menina de uma forma exagerada. Às vezes exagerada. Veja como é essa confluência nesse momento em que a gente precisa lidar com um segundo subsistema que vai exigir que pais possam ser agora, aqueles espíritos possam exercer a função de pais, proteger, assistir, nutrir, cuidar dos seus filhos, e aquele filho, ele se embrenha na relação conjugal, porque é uma história do passado que se repete no presente para ser corrigida. Porque a reencarnação não veio para atrapalhar a conjugalidade. Então é nesse momento que há que ter muito cuidado para colocar as situações nos seus devidos lugares. Porque eu vejo, meus amigos, todos os dias, e se Freud conhecesse a reencarnação, a teoria do complexo de Édipo, ela tomaria uma outra perspectiva. Porque às vezes não consegue se explicar sem a reencarnação. É impossível se explicar esse drama que é o surgimento de uma criança, a posição de pai e de mãe, e como a família fica rebuliçada, como às vezes ela fica traumatizada, como ela fica de cabeça para baixo, em função das histórias dos espíritos que se reencontram para rever contas internas, e que a reencarnação media isso e vai exigir de que cada um esteja muito atento e vigilante para assumir a sua posição e a sua função e não misturar esses papéis e não se atrapalhar nessa dinâmica por conta, seja de uma afeição, seja de uma animosidade. Eu uma vez estava falando com um amigo. E vocês imaginem que ser pai é muito gracioso, mas ser avô e avó dizem que é a melhor coisa do mundo. Porque você não tem compromisso com nada. Dizem alguns avós, é só para estragar mesmo. Então, para estragar a gente sabe, para educar é difícil, né? Então eu conversava com esse amigo que tem 5 filhos e nenhum neto. Aí surgiu o primeiro neto.
O neto fazia 8 meses. E ele disse, Alberto, eu demorei 8 meses para colocar o meu neto no colo, numa aversão que eu tinha por ele. A minha expectativa de ser avô sempre foi grandiosa. Mas quando meu neto surgiu, se eu não conhecesse o Espiritismo, eu acharia que eu estaria ficando louco. Eu fazia um esforço, colocá-lo no meu colo só depois de 8 meses, na posição de avô. Então a família, ela é esse laboratório de revivência de experiências ultrapassadas, que precisam ser remodeladas, a fim de criar novos designs nas nossas interações familiares. Por isso, quando vai surgindo os outros filhos, nós vamos percebendo 2 filhos, 3 filhos, que hoje em dia as famílias cada vez têm menos filhos, 3 filhos, aí surge o preferido, o preterido, e isso são dinâmicas que a gente vai precisar articular para poder lidar, porque senão gera problemas muito graves, porque você não trata os filhos com equanimidade. O casal vive um conflito de um atacar um filho e o outro proteger. Os irmãos, o grupo fraternal, já sabe qual é o queridinho da mamãe e o queridinho do papai. Quando querem fazer a subversão da ordem, o que é que eles fazem? Elegem o protagonista, aquele que vai representar o grupo no pedido. E aí, o queridinho do papai vai pedir para o papai, a queridinha da mamãe vai pedir para a mamãe, e aí eles conseguem alcançar os seus objetivos. Mas isso não é tão fácil assim, porque quem se sente preterido, se sente preterido. E se não sabe se trabalhar, cresce e baixa a autoestima mais tarde. Depois não é suficiente nas relações de conjugalidade. Profissionalmente tem deficiências, porque de todas as dores que nós temos, talvez uma das mais graves é não ser amado pelos pais. A gente nasce criança para aprender a ser grande, diz o espírito benfeitor de André Luiz, quando estava encaminhando a reencarnação de Segismundo. Pense ser pequeno para um dia ser grande. Então, o amor a negação do amor é um crime de lesa fraternidade. Quando nós recebemos um espírito, escasseamos o cuidado, o amor, abandonamos. E não há patrimônio mais rico para os filhos do que os seus pais cuidarem deles. A gente se preocupa muito economicamente com a roupa, com o remédio, de fazer uma poupança para os filhos. E às vezes nós estamos gastando energia fora para conseguir isso, deixando de dar o que é fundamental para aquele espírito que reencarnou, que é brincar com ele, estar com ele, amá-lo, tocá-lo, assisti-lo, protegê-lo, ter tempo para conviver com ele, para que ele se sinta fortalecido, especialmente na primeira infância. Nós negligenciamos esse patrimônio porque não conhecemos a doutrina espírita, de que o espírito reencarna vulnerável, sensível ao processo educativo. Depois que ele vai crescendo etariamente, ele vai se tornando mais resistente. E a argila maleável dos primeiros dias, no adulto, fica dura. E só as dores, dizem os espíritos, é capaz de fazer alterações fundamentais. Então, ser pai, ser mãe, para que uma família seja saudável, é melhor diminuir os benefícios materiais e oferecer o que há de melhor no seu coração, amando-os. Quando nós observamos, por exemplo, as pessoas que experimentam a via da adoção, filhos adotados, às vezes têm lares formosos, têm tudo o que querem, mas ficaram presos lá ao abandono da sua mãe ou do seu pai, da sua família de origem ou da sua origem biológica, do seu pai e mãe biológicos. Tem tudo, mas o ato de não ter sido acompanhado ou querido por seus pais, são várias circunstâncias que fazem isso, fica na marca naquele espírito, a despeito dele receber muita coisa, mas fica lá a marca da gestação, dos primeiros anos, no qual os seus pais não deram conta de mantê-lo em vida. Eu tive uma experiência familiar, nós éramos 7 irmãos, depois veio uma adoção, 8.
E eu tive um irmão que não morou conosco. De pequenino, depois que ele fez mais ou menos 2 para 3 anos, ele ficou morando com um primo meu. A minha mãe, ela experimentou, foi adotada. E ela dizia, eu jamais doarei um filho meu. E aconteceu que a vida foi sendo conduzida e numa circunstância incrível, nós passávamos as férias com um primo meu e esse primo e essa prima, casados, adultos, não tinham filhos. E acabou que esse meu irmão, que veio depois de mim, foi ficando com o meu primo, com a minha prima, que tinha o mesmo padrão de educação, espírita. Enfim, era uma parentela muito junta da minha mãe e do meu pai, dentro da perspectiva de olhar a vida e de poder educar os filhos. Esse meu irmão foi ficando e ficou. Ficou. A minha mãe queimou a língua, que a gente costuma dizer. Ela dizia que jamais daria um filho, acabou cedendo um filho. E esse meu primo tinha muito recurso, vivia uma vida boa. Nós éramos os irmãos pobres e esse meu irmão era irmão rico. Nós tínhamos uma inveja dele, uma inveja espírita, porque não conseguíamos ter o que ele tinha. Nós nos beneficiávamos de tudo que ele tinha, que ele depois que ele usava, ele passava para a gente. E nós nos beneficiávamos disso. As nossas férias nós tirávamos com esse primo, porque ele tinha o cacau, tinha o poder de compra. E ele viabilizava o entretenimento, porque nós éramos de uma família numerosa e muito pobre. E esse meu irmão, quando vinha para casa, Natal, aniversário dele, aniversário do meu pai, da minha mãe, a minha mãe tratava ele como um príncipe. Dentro da pobreza da família, oferecia o que havia de melhor. E nós ficávamos enciumados porque ele tratava ela daquele jeito. Ele sofreu uma desencarnação, depois de se formar em médico, acasalar-se. 6 meses depois, um carro inteiramente novo, porque não fazia um mês que ele tinha comprado o carro, viajando na estrada Belém-Brasília, deslizou do nada na rua, na estrada, deu de frente contra o carro e desencarnou. E nós experimentamos aquela dor que foi intensa. Quando ele se comunicou, num dado dia, 2 anos depois em família, mas um pouco antes, em outros ambientes espíritas, ele pôde trazer o questionamento que ele tinha, que ele compartilhou de uma forma muito sutil e na intimidade com a sua esposa. Ele estava casado, recém-casado, uma pessoa com quem tinha muita afinidade, de pelo que ele não morava com os irmãos dele, ou seja, pelo que a minha mãe me deu. Nós tínhamos inveja de que ele era irmão rico, e ele tinha inveja porque ele não fazia parte da prole. Ele era amado como um príncipe pelo meu primo, minha prima, que não tinham filhos, e o tratavam como filho único. Depois, esse casal de 8 anos teve um filho consanguíneo e compôs. E o meu primo dizia, a impressão que eu tenho é que não há diferença. Mas nós havíamos entrevisto de que se tivesse que eu escolher para onde a balança pesava, pesava a favor do meu irmão, que só a reencarnação poderia dizer. Então ele disse, depois em família, quando se comunicou num dia com a família presente, ele disse, eu não tinha do que reclamar, mas sempre me perguntava, porque eu tinha 2 mães que me amavam, tinha 2 pais que me amavam, mas tinha uma dúvida, por que eu não fui criado na minha família? Aí ele disse, só aqui, no mundo espiritual, eu vim obter a resposta. Estava tudo certo. Mas veja, mesmo tudo certo, mesmo sendo amado, ficou a pulguinha atrás da orelha. Porque os meus pais me deram. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Nada substitui amor de pai e de mãe. Uma vez eu estava atendendo uma jovem médica que estava fazendo, estudante de medicina, doutoranda, que estava fazendo crise de pânico. E ela me procurou para fazer crise de pânico. E eu fui fazendo um trabalho com ela, psicoterapêutico, comecei a trabalhar a crise de pânico dela, e uma das experiências que nós podemos trabalhar, considerando que ela tinha uma família muito arrumada, não tinha problemas, nada como que justificava aquela síndrome de pânico, ela viveu uma experiência no inconsciente profundo dela, onde ela se via nos braços de uma mãe muito pobre,
que caminhava com alguém que acompanhava a mãe para um lugar engalanado, que era a semelhança de um castelo, e ela ia e dava a filha para esse pessoal do castelo. Esse pessoal do castelo recebia aquela criança e tratava como se fosse uma princesa. A mãe tinha problemas pulmonares, provavelmente de tuberculose, e estava caminhando para a morte. E escolheu uma família que tinha a possibilidade de poder dar para ela o que ela não podia dar e dar para ela a evitação de que ela pudesse ficar abandonada e órfã por morte, que se aproximava. Essa mãe deu por amor, porque ia morrer. Essa criança foi criada e amada profundamente. No entanto, sabendo que não era filha daquela família, se perguntava: por que minha mãe me deu? E viveu o drama uma vida inteira, mesmo vivendo em condições materiais de abundância. Somente quando chegou no mundo espiritual, ela teve a oportunidade de ter o esclarecimento. Quando no encontro com a mãe disse que ela não deu, ela simplesmente ia morrer. E ela escolheu a melhor família que poderia continuar cuidando dela. A despeito desse encontro no mundo espiritual, esse espírito reencarnou e ainda trouxe sequelas desse movimento, dessa circunstância. E a crise de pânico traduzia, numa certa medida, uma parte, não era só isso, uma parte estava relacionado àquele abandono de uma outra vida, quando ela perdeu a possibilidade de continuar com a mãe, porque a mãe caminhou para o falecimento, ela foi doada para alguém. Criança de colo. Meus irmãos, a gente precisa amar nossos filhos. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Nós não podemos esperar o tempo chegar, porque a gente fica esperando. Passa e a gente nem viu os filhos crescerem. Trabalhando em prol dos filhos, preocupado com os filhos, mas muito pouco ocupado com os filhos. É melhor ter menos coisas e ter mais presença. É melhor ter menos e ser mais. É melhor ser pobre e pleno do que ser rico e vazio por dentro. Que é o que acontece quando o espírito se desenvolve abandonado pela sua família, que tem muito recurso, mas que não teve o acolhimento, a validação dos pais. O nosso psiquismo, salvo os espíritos superiores, nós precisamos desse aconchego enquanto criança, para podermos formatar um ego, uma personalidade, capaz de poder autogerir-se mais tarde. Não economizemos brincar com os nossos filhos. Estar com eles. Ir ao parque. É melhor ir ao parque agora do que mais tarde buscá-lo nos botequins, nas dependências químicas, do álcool, notadamente. É melhor investir agora, porque mais tarde você vai precisar fazer só refinamento, dialogar, conversar à exaustão, abraçá-los, dizer que os ama. Nós não precisamos só amar, precisamos dizer que os ama. É bom ouvir, enquanto criança, de que você é amado, porque às vezes é um espírito tão frágil, a gente não sabe quem a gente recebe. Às vezes é um espírito esgarçado, que vem com uma série de conflitos, que se sente um zero à esquerda antes de nascer, e recebe lá mãos, braços, corações e bocas que lhe abraçam e dizem que lhe amam. Isso é profundamente terapêutico. Esse pai vai gastar muito menos dinheiro em psicoterapia mais tarde, se ele puder fazer esse pequeno investimento, que é, do ponto de vista econômico, mas de alta categoria, de que é estar com os filhos numa relação de entrega, de convivência, de continência. Continência vem de container, ou container vem de continência. Não há nada que possa conter mais os nossos filhos do que os nossos braços. Seja para dizer que o ama, seja para segurá-lo no momento
em que ele entra num processo de surto, num quadro psiquiátrico, ou num quadro de obsessão, em semitranses de incorporações, na qual o espírito tenta lhe tomar o corpo, e ele, vulnerável, é colocá-lo nos seus braços, segurá-los e poder ali neutralizar com seu magnetismo amoroso aquela crise que se estabelece. Nada é tão mais fundamental do que poder fazer um investimento amoroso. Se amor é fundamental numa relação de conjugalidade, o que não dizer na relação parental de pais e filhos? Então eu digo para o meu neto na posição de avô, ele mora comigo, com a sua mãe, o casal é separado. Eu digo, puxa, eu ainda não disse para você hoje que tu me ama. Ele repete, não diz mais que tu me ama, toda hora tu me diz que tu me ama. Eu digo, tá bom, eu te odeio. Não diz também que tu me odeia. Eu fico mexendo com ele. Mas aqui e acolá, quando estamos fora dessa circunstância de brincadeira, eu abraço e digo para ele, olho nos olhos dele e digo, você sabe que o vovô te ama para cachorro? Eu disse, sei. Como é que você está? O senhor, como é que o senhor está? 7 anos. Parece que é um adulto conversando com a gente. Processos de separação sempre afetam os filhos. E aqui e acolá, ele põe as manguinhas de fora, entra em crise e revela a sua agressividade. E a gente tem que dar continência sem dar permissividade. Tem que estabelecer limites sem necessariamente ser duro, inflexível. E esse jogo é um jogo muito difícil, notadamente quando você não é o pai, não é a mãe, porque isso é uma tarefa dos pais, não é dos avós. Eu entro como sucedâneo, eu entro como substituto inevitável. E aí não tem ninguém para botar ordem na casa, eu tenho que botar ordem na casa. Eu digo, não tem televisão agora é de almoço. Não. Aí eu vou botando a ordem, mas isso é profundamente desagradável, porque é melhor ser avô mesmo. Porque avô pode tudo, pode comer chocolate, pode tomar banho se quiser, se não quiser não toma. Porque esse é o espaço de licença que toda criança não esquece. Se vocês pensarem nos avós de vocês, eles são pessoas inesquecíveis. Porque eles são, numa certa medida, a incondicionalidade do amor. E aí eu tenho que sair desse papel e me colocar numa posição de substituição relativamente do pai, porque o pai mora na mesma cidade, comparece. Mas não comparece no cotidiano para poder colocar as regras. E eu digo para ele, outro dia eu cheguei e disse para ele lá, ele tinha aprontado com a secretária, puxado a faca para ela, com 5 anos, puxou a faca. Eu acho que ele é um islã reencarnado lá, radical do Estado Islâmico, reencarnado em casa. E aí a nossa secretária chegou, doutor Alberto, o Nó puxou a faca para mim. Eu digo, eu não estou acreditando, não estou acreditando. Comecei a bater na mesa, estava almoçando, disse, não estou acreditando. Aí ele veio e eu disse assim, você sabe que nós somos da paz? Eu sou da guerra. Nós somos do amor. Eu sou da violência. Ah, sim. Quase que eu digo, larga esse corpo, que esse corpo não te pertence. Porque não é possível. Aí eu, chateado, aborrecido, vai ter sanção. O que é sanção? Ele não sabia o que era sanção e eu tinha que explicar. Eu não gosto de castigo, né? Eu acho que castigo é uma palavra que remete à época medieval, né? O significado de castigo na obra kardeciana é sanção. Então eu coloco sanção, eu atualizo o significado. Sanção. Aí eu fui explicar para ele o que era sanção. Mas quando ele pergunta, ele desarticula você, porque você está falando sério. Aí vem aquela pergunta inocente, o que é sanção, vô? Era um momento de aborrecimento, não era um momento de quebrar o aborrecimento do avô. Mas a amorosidade com que a gente aplica uma sanção, segura no braço e dá uma sacudidela, assim, para o espírito incorporar bem no corpo, se encaixar bem, a criança sabe se aquele aperto da mão, do braço, aquela puxada ou aquela fala, se ela vem de alguém que a ama e que é feita por amor, ou se é de alguém que está descarregando nela. Ou de alguém que está desforrando nela. Ou é alguém que está conflitando conjugalmente e está jogando nos filhos. Então, nós precisamos estar muito atentos no campo da família para observar alguns valores indispensáveis. Porque as famílias, na atualidade, elas têm apontado numa direção de mais possibilidades materiais, mais equipamentos,
mais roupa de grife, melhor conforto, tudo isso é muito importante. Mas se não houver uma correspondência dos valores que apontam na direção daquilo que a gente mais precisa, nós vamos manter os nossos filhos com condições de perderem muitas vezes uma encarnação ou ao aproveitamento suficiente, porque fazemos um investimento material e intelectual sem o correspondente afetivo e espiritual. É indispensável dar aos nossos filhos a cota de afeto e de espiritualidade de que eles necessitam. Precisamos tratar os nossos filhos como espíritos reencarnados, vivenciando aquela faixa etária. E de que eles mais precisam não é só de uma boa escola, de um bom médico, de uma boa ração alimentar, que, se possível, manter, ótimo. Mas, fundamentalmente, do que eles mais precisam e reclamam é a possibilidade de se rearticular com a figura de Jesus ao seu tempo. Não impedir que os nossos filhos cheguem a Jesus, como os discípulos fizeram na época, e Jesus os advertiu, não os embaracei, deixai vir a mim, é talvez a nossa tarefa maior. Oferecer aos nossos filhos o ensejo, via doutrina espírita, de apresentar a figura de Jesus como sendo o protótipo do homem feliz, não do homem de sucesso, porque nem sempre quem tem sucesso é feliz. Do homem integral, do ser que vive a plenitude, que é feliz aonde está, que é capaz de poder ser uma pessoa do bem. Apresentar Jesus nesses dias aos nossos filhos é remetê-lo para além dos super-heróis, porque os super-heróis, no Brasil emergente, de toda a cultura norte-americana que vai para lá, eles povoam o cenário dos games e estão presentes em todas as famílias. Eu vivi essa experiência inúmeras vezes nessa andança com os meus sobrinhos, com a periferia, e agora vivenciando essa experiência com esse neto. E é incrível. Eu, um certo dia, estava com ele e eu perguntei, querendo passar essa mensagem, porque fissurado no Hulk, fissurado no Homem de Máscara, no Homem de Ferro, no Thor, e cada um com o seu símbolo, cada um com o seu significado, e tudo isso com uma cultura que justifica isso aqui nos Estados Unidos. Eu disse para ele, Noah, tu sabes qual é o melhor super-herói do mundo? Ele disse, o Homem-Aranha. Ele estava na época do Homem-Aranha. Eu disse, não. O Hulk? Eu disse, não. Tu? Eu disse, não. O quê? Aí ele pegou e disse assim, já sei o Deus! Ele faz o evangelho, né? Eu disse, sim. Aí eu fiz o refinamento doutrinário. O Filho de Deus, Jesus. Estávamos em pé assim, na sala. Aí eu peguei, incorporei um artista do mundo espiritual e comecei a dizer, ele fazia assim, peguei e fiz o símbolo do Homem-Aranha, fui fazendo a presença cênica que eu precisava, né? O Cristo precisava receber agora aquele suporte. Estava embaixo lá em casa. E aí a comida se multiplicava, gente com fome. Ele fazia, aí o que não via, via. Aí o que não andava, andava. O outro andou em cima da água, saiu fazendo as citações. E ele me olhando, assustado, né? Eu digo, esse é o melhor super-herói do mundo. 2 dias depois, deitado na cama, ele disse, você sabe quem é o super-herói, o maior super-herói do mundo? Sei, Jesus. Ele fazia zi. Aí ele começou a repetir literalmente tudo que eu disse. Eu fiquei impressionado com a memória dessas crianças. Não tem fim esse HD interno deles. E aí ele começou a dizer outras coisas, inventar. Aí eu já comecei a achar que ele era um apóstolo reencarnado. Estava lembrando de outras coisas que eu não sei. A magia da criança que precisa ser apresentada por Jesus na fala e na vivência. Nós precisamos, como pais, apresentar Jesus como nosso ídolo. Porque um super-herói, ele deprecia a imagem dos pais. E os pais, em face dos super-heróis, se sentem desqualificados diante dos filhos. Os super-heróis, não bem trabalhados, eles correm o risco de estabelecer um conflito na relação do filho com os pais, pelo apoucamento dos pais em relação aos super-heróis. Então, numa boa medida, nós podemos apresentar Jesus
e apresentá-lo também pelos fatos extraordinários que Jesus fez como espírito superior que era, e poder dizer da nossa admiração, do nosso encanto por Jesus. Porque esses espíritos que estão reencarnando na atualidade, mais do que sempre, precisam desse referencial, dessa postura modelar, desse guia fundamental para que mais tarde, no enfrentamento dos seus conflitos, eles possam lidar de uma forma diferente do que aquela que nós temos visto nos dias atuais. Uma família, portanto, se mostra saudável quando ela é capaz, entre o cônjuge, entre os pais e entre os irmãos, nós estabelecermos uma convivência fecunda, na qual nós trocamos afeto, nós brigamos e superamos a briga. Nós somos capazes de celebrar a vitória e chorar juntos a derrota. O fracasso, a decepção. Quando uma família ela vive essa dinâmica de cumplicidade, ela se torna como os dedos da minha mão, una. Mas se ela é saudável, ela respeita as diferenças entre os seus membros. Os seus pais não estão criando soldadinhos, não estão criando réplicas, porque Deus não criou réplicas. Então nós vamos criar cada filho do jeito idiosincrásico, singular que cada filho é. E vamos manter a família unida, respeitando a vocação de cada um, o estilo de ser de cada um, e oferecendo-lhes princípios e valores morais capazes de manter a união desses membros da família sem depreciação do seu processo de diferenciação dos seus membros. Porque uma família saudável, cada membro mantém a sua individualidade, não individualismo, a sua individualidade no caminho da sua individuação ou do seu aperfeiçoamento, mas se sente pertencente ao grupo. Não é à toa que o meu nome é Alberto Ribeiro de Almeida. Alberto sou eu, Alberto. A despeito do meu pai ter colocado o nome em referência a um avô. Nós não deveríamos colocar nome reportando-se a outros nomes. Isso é complicado, porque se o nome da pessoa a que se refere, o pai, o avô, por exemplo, ou o tio, for uma pessoa muito grandiosa, o filho, aquele espírito que reencarnou, tem dificuldade de se colocar, porque traz o nome pelo processo de espelhamento, tem muita dificuldade de se colocar porque tem uma figura demasiadamente grande. E se ele for um mau político, por exemplo, se ele tiver uma atitude criminosa, o nome dele, pelo processo de espelhamento, cria também uma dificuldade para aquele que é o neto, ou que é o filho. O ideal mesmo era nós termos o nosso próprio nome, não sendo o replicamento de nomes da parentela. Agora, o sobrenome é importante. Alberto Ribeiro de Almeida. Ribeiro se reporta à minha mãe e Almeida se reporta ao meu pai. Ou seja, Alberto sou eu e Almeida, eu digo, eu pertenço a uma família. Ribeiro, eu pertenço a uma família. O sentimento de pertencimento significa dizer que eu tive uma origem e eu estou vinculado a ela, mas essa origem não faz com que eu seja igual ao meu irmão. Eu tenho a mesma origem, nós temos um movimento de união, mas cada um tem a sua cara, o seu jeito. E é respeitado na sua singularidade. Essa é uma família saudável, que vive pela cumplicidade, a união, a amorosidade, que vive a experiência da vitória, a experiência da derrota, vivendo as emoções, porque numa família saudável, a gente ri, a gente chora, a gente grita, porque às vezes há necessidade de gritar. Não estou falando do grito histérico e daquele grito que as pessoas ficam gritando todas as horas. Eu estou falando do grito do momento. Um grito circunstancial. O grito, às vezes, que pode ser de dor. E nós recebemos aquele grito e vamos ao encontro daquele ser. O grito que fala para alguém que está se aproximando de um momento que pode ser perigoso para uma criança. O grito de alguém que pede ajuda. Às vezes é um jovem, ele dá um grito pela primeira vez, os pais se assustam. E ele precisou gritar para ser ouvido. Porque ele já falou, já sussurrou, mas os pais estão insensíveis. E no dia ele dá um grito. E se ele não for um grito, depois ele vai começar a dar na parede. E é bom que dê na parede,
antes que ele se jogue do prédio. Então, uma família saudável, ela ri junto, ela chora junto, ela fala junto, ela silencia junto na oração, silencia para deixar aquela encrenca passar para se tratar depois de alguns momentos ou no outro dia alguma coisa pendente. Ela sussurra junto, ela assovia junto. Essa é uma família saudável. Ela se expressa. Se isso tudo cabe na nossa família, nós somos uma família saudável, feliz do ponto de vista da sua movimentação. Espiritualmente, nós nos conectamos com o anjo guardião de cada um e da família, porque a família tem um anjo guardião, que é capaz de nos inspirar. Não só no Evangelho do Lar, que é o momento da comunhão da família, mas no cotidiano, na oração, no desdobramento. Quando vamos tratar uma encrenca com o filho, com o irmão, com o pai, com o avô, uma família saudável é aquela, portanto, que conta com essa dimensão espiritual e sabe, em se expressando pela convivência, ser capaz de poder falar com o divino, reverenciar o divino, trazendo o divino para as relações na oração que fazemos em casa, do pequeno ao grande. Aquela oração que o Espiritismo nos ensina, que é aquela que vem do coração daquele momento, que pode ser uma frase, que pode ser só as lágrimas que às vezes surgem no momento de dor, ou que pode ser um canto que se estabelece de louvor no momento em que a família celebra uma grande vitória do grupo familiar. Porque cada filho que cresce e que avança, a família tem cumplicidade junto. Mas cada filho que tomba, que recua, a família deve ter cumplicidade junto. Uma família saudável, portanto, é aquela que, dentro da sua estabilidade, ela vive um momento instável aqui e acolá. Um problema, uma dificuldade, uma mudança de idade, o climatério do casal, a adolescência do filho, um processo de obsessão, chamando-nos a atenção para que ângulo agora precisamos vencer-nos e vencer juntos, fazendo da nossa família um espaço que deve ser o nosso primeiro templo de encontro à divindade, mas deve ser a nossa primeira escola da alma, ajudando-nos a nos aprimorarmos no nosso processo de educação, que moralmente é a nossa necessidade fundamental. Por isso, o Espiritismo é essa doutrina de encanto. E Kardec haveria de perguntar aos espíritos, em A Lei de Sociedade, o que seria de uma sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam, recrudescência do egoísmo. Nosso grande inimigo é o egoísmo que nós trazemos dentro de nós mesmos. Quando a gente flete os nossos joelhos numa postura de humildade diante do outro e diga, desculpe, eu fui mal, nós estamos vencendo o nosso egoísmo. Nos abrir espaço para o encontro com o esposo, com o filho, com o irmão, com o avô. Estamos superando esses limites egóicos para trazer o nosso Cristo interno, favorecendo que a nossa família tenha melhores laços e de que a sociedade se beneficie com ela, porque a família é a legítima exportadora de caracteres do bem para a vida comum. Nós não vamos conseguir uma mudança planetária que não venha das nossas entranhas e do núcleo familiar, que é a célula fundamental, que, iluminada, deverá exportar os homens públicos, deverá exportar os cidadãos que se transformam mais do que em cidadania em homens de bem, que deverá exportar religiosos, que deverá exportar aquela pessoa que na via pública ela se comporta de uma forma diferente. Por isso, reverenciemos o pensamento espírita em nossas vidas, valorizando a doutrina espírita no dia a dia, a começar pela nossa tarefa do lar. Porque se é verdade que Jesus protagonizou a grande transformação do mundo em 3 anos, a sua missão, diz o Espírito Sheila através de Chico Xavier, começou no lar, numa manjedoura, e depois na casa de Simão Pedro, quando ele implantava o seu
evangelho na comunhão da família. E mais tarde, na sua administração pública, numa festa de acasalamento, numa festa familiar, querendo nos implicar, dizer que o exercício da nossa missão de colaboração na transformação planetária começa nesse mundinho chamado família, que nos oportuniza, pela via da reencarnação, a possibilidade de sermos cristãos espíritas e podermos vivenciar a mensagem do amor cotidianamente. Obrigado.